você ligado aqui do Vamos pro Jogo. Tá começando mais uma partida Copa do Mundo e hoje é finalíssima. E hoje tem possibilidade de gol dela. Carol é craque. E a gente sabe que o meio de campo da seleção brasileira hoje tá recheado também de fera. Então, vamos pro jogo, o árbitro pita e tá lá então no domínio do Brasil. Vem a bola, vem trabalhando com ele. Vinícius dominou bem, fez o giro, procurou opção, achou. Olha o Samu. Samu já tá dando a bola pra ele, enfiada com profundidade, que bonito. Pode pintar o cruzamento. Carol tá na grande área, bola pra ela, cabeceio. Gol! Brasil! Que golaço, Carol! Professora, anota lá que é dela. Oi, gente, tudo bem? Hoje, Vamos pro Jogo recebe uma narradora esportiva. Ela é formada em rádio e TV, narrou o heptacampeonato da Seleção Brasileira Feminina na Copa América e já participou das narrações do Paulista Feminino na TV Federação Paulista e também do Brasileiro Feminino na CBF TV. Ela também foi a primeira mulher a narrar a final do Paulistão e a primeira narradora de rádio em FM em São Paulo. Mas foi no reality Quem Sabe Narra, da Fox Sport, que ela ficou conhecida para o Brasil inteiro. Natália Lara, seja bem-vinda ao Vamos pro Jogo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com o Samuel, com o Vinícius. E vamos lá, estamos aí. Ô, Natália, vou começar a perguntar sobre ser pioneira. Você se considera uma pioneira na narração esportiva feminina? Sim, eu acredito que sim, Carol. Já tivemos outras mulheres, né, que abriram as portas, né, no caso da Zuleide Ranieri, da Claudete Troiano, tivemos também a Luciana Mariano, que foram pioneiras, né, que abriram os caminhos para mim e para outras meninas que estamos, né, juntas chegando nessa nova geração de narradoras. Mas eu acho que nesse momento também podemos ser consideradas como pioneiras, porque nós estamos chegando no contexto de que realmente teve esses períodos de tempo, né, entre a Zuleide Ranieri e a Claudete Troiano para a Luciana Mariano e da Luciana Mariano. E nós estamos entrando em novos veículos, fazendo novos campeonatos. Então, eu acho que estamos aí abrindo novos caminhos, além dos caminhos que já foram abertos anteriormente, né? Sempre me perguntam também em relação ao que eu acho de a primeira mulher a ter narrado o Paulistão, primeira mulher no rádio no interior, né, do estado de São Paulo, né, no rádio FM. E sempre me perguntam se eu gosto dessa questão do pioneirismo. E eu sempre digo justamente isso, assim, para mim é importante considerar essas quebras de barreiras, né? Eu acho que eu considero como quebras de barreiras. Toda vez que a gente quebra uma barreira, que a gente é pioneiro em alguma coisa, a gente abre espaço para outras pessoas poderem vir junto com a gente nessa. Eu acho que esse é o grande legal, né? Enfim, de estar nesse pioneirismo da narração. Natália, mesmo você sem saber, você finalizou sua resposta muito com algo muito a ver com a minha pergunta, né? Com a pergunta que eu tinha preparado para você. Sobre essa questão de referência, né? De outras pessoas terem preparado o terreno para hoje você ser narradora. E assim, a mulher no esporte, né? A gente está acostumado a ver a mulher como repórter, né? O futebol feminino, embora hoje tenha mais visibilidade, mas nos anos 90 a gente já tinha a Cici, a gente já tinha outras jogadoras. Agora, na questão da comunicação mesmo, principalmente em questão, né, de narradora, realmente muito difícil. Você citou a Luciana, né, Mariano, que também fez alguns trabalhos nos anos 90, mas se ela não tivesse lembrado isso agora, que ela narrou alguns jogos na ESPN, talvez a gente nem lembrasse desse trabalho dela, né, dos anos 90. E eu queria saber para você, então, como que foi esse trabalho de referência, né? Porque hoje, mais do que nunca, a gente sempre fala das referências, né? Então, assim, tem que ter mulheres
jogando bola, enfim, fazendo várias atividades para as outras mulheres terem referência. A gente fala muito sobre negros também, né? Ter mais negros no jornalismo, enfim, em várias atividades econômicas para outros negros se sentirem inspirados. Como que foi a sua inspiração, esse processo de inspiração, sendo que não tinha outras tantas referências quando você resolveu começar? Então, quando eu comecei na carreira de narração esportiva, na verdade, não foi uma coisa assim, já era um caminho que eu tinha planejado, um caminho que eu tinha traçado, era uma profissão que eu queria seguir, porque, na verdade, para mim, há anos atrás, eu nem pensava nessa possibilidade, porque a questão da narração esportiva, eu não achava que fosse um caminho de profissão para mim, né? Porque eu realmente nunca tinha visto outras mulheres. Eu fui conhecer, por exemplo, o trabalho da Luciana, eu fui conhecer depois que eu comecei a estudar narração esportiva. O trabalho da Zuleide Ranieri e da Claudete Troiano, eu vim a conhecer há pouco tempo atrás. Na verdade, eu conheci quando fizeram uma matéria sobre mim na Vice Brasil, e aí eu vi que lá eles incluíram o pioneirismo da Zuleide. E aí eu fui atrás da questão da Rádio Mulher, etc. Então, eu nunca tinha tido, né, essa referência das mulheres. E eu entrei na área da narração esportiva porque eu geralmente brinco falando que todo jornalista esportivo é um jogador ou jogadora, né, frustrado, um atleta frustrado. É uma brincadeira só. E tem muita gente que fala isso também, né? Eu não fui diferente, né? Eu sempre quis jogar futebol. Eu jogava relativamente bem até, né, quando eu era criança. Infelizmente, a escola onde eu estudava não dava muito esse incentivo, assim, de fazer campeonatos internos, de tentar levar a gente para frente. Acho que nunca prestaram muita atenção nisso. E dentro de casa, meus pais, eles não tinham condição financeira de me colocar numa escolinha. Então, eu nunca desenvolvi a capacidade, né, a capacidade não, a habilidade como atleta. E só que eu sempre fiquei com a questão do futebol feminino muito na minha cabeça. Eu sabia que era uma coisa que precisava de atenção, que precisava de gente engajada e gente que quisesse fazer a diferença com a categoria futebol feminino mesmo, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça. Primeiro eu descobri que eu queria trabalhar com locução, eu fui estudar locução. Dentro do curso de locução eu pensei, vou ali conversar com um professor meu, despretensiosamente, sobre essa questão da narração esportiva, de eu achar muito legal, sobre a questão do futebol feminino, de querer fazer a diferença com o futebol feminino. E de lá ele já me deu a dica que teria um curso de narração esportiva logo em seguida no nosso curso de locução e eu me joguei nessa área, né? Mas as minhas referências para a locução esportiva, elas vieram de homens, né? Porque, como eu disse, eu fui descobrir o trabalho das mulheres depois. E, infelizmente, esses dias atrás eu fui, né, inclusive eu até acionei a Carol como um contato para ir atrás desses registros da Rádio Mulher e cheguei a falar com o Museu do Futebol, né, dessa época da Claudete e da Zuleide, e infelizmente todo o acervo sonoro daquela época foi perdido. Houve um incêndio e tudo se perdeu. Então, assim, o que a gente tem de acervo da época, infelizmente, está só com imagens. Então, eu não consigo ter essa referência dessas mulheres que foram realmente as pioneiras que deram lá a cara a tapa, né? Como as primeiras, né? Foi o caso da Zuleide e da Claudete. Então, realmente, as minhas referências, hoje em dia, eu tenho elas como referência, mas referências do pioneirismo. Né? Infelizmente, esse acervo perdido. Mas as minhas referências, realmente, elas foram dos homens e eu tive que ali pegar o que eu gosto de cada um deles e trazer para minha linguagem. Até levando um pouco nessa toada, o meio, ele é quase que sempre vai 99% masculino. Tanto o futebol como as narrações, é o que você falou. Toda a referência é masculina. Bom, além de tudo, é machista, né? Muita gente cobra isso. Você hoje, conseguindo esse espaço, como que é a relação? Porque a gente vê alguns novos narradores que apareceram recentemente na TV, sempre falando, quando eu cheguei, o mais experiente deu um toque, me acolheu, isso e aquilo. Como que foi para você, primeiro, chegar no meio e depois o dia a dia?
Então, eu também sempre digo que eu tive muita sorte no meu caminho com as pessoas que eu encontrei, sabe? No primeiro momento que eu pisei na minha sala de narração, na minha sala do curso de narração esportiva, que foi com o Renato Rainha, que ele trabalhava na Band News, agora ele está com um projeto que se chama de Bro. O Rainha já foi um cara super receptivo, assim. Ele ficou muito empolgado, muito feliz. Eu era a única mulher da sala. Acho que nós éramos em 7, 8, não sei. E eu era a única mulher. O restante das pessoas da sala eram homens. E são homens que hoje em dia eu tenho contato com eles. E na época eles também me ajudaram muito, muito, muito. Porque eu acho que na vida das mulheres, em algum período, a não ser que ela seja realmente assim muito apaixonada e tenha muita dedicação a acompanhar esportes, provavelmente em algum momento as mulheres já sentiram que elas não pertenciam naquele meio, seja por ir em algum estádio e não se sentir confortável, seja por tentar discutir esporte com outros homens e ver que a sua conversa não é levada tanto a sério, seus argumentos, a sua visão. E a Carol está aqui concordando, porque tenho certeza que ela já fez isso, né, Carol? Sempre as mesmas perguntas, né, Natália? Ah, se você Sim. entende de futebol, me explica o que é impedimento, escala a seleção, o time de não sei quanto, o Que que é nem o falta. PVC, que é o cara que sabe tudo, sabe, a seleção que a pessoa quer que você escale. O mais Exatamente. engraçado, o mais engraçado nessa questão do impedimento que vocês enfrentam é que se perguntar para um homem, ele não vai conseguir explicar. Ele vai ter dificuldade em explicar. É verdade. Para essas perguntas. Acho... Fala. Essas perguntas só Robert Downey Jr., assim, ó. Sabe aquele meme do homem de ferro, do Robert Downey Jr., que fica olhando para cima, assim? Que preguiça dessas perguntas. Olha, eu acho que a pessoa que eu já vi explicar impedimento da melhor maneira possível foi uma mulher, uma árbitra, bandeirinha, que é a Renata Ruel. Ela foi a pessoa que melhor explicou impedimento que eu já vi na minha vida, assim. Ela explica com uma didática que você fala assim, ok, agora eu entendo o que é impedimento. Então, assim, todo mundo que tiver dúvida, o que é um impedimento? Procure uma mulher, essa mulher se chama Renata Ruel, ela vai te explicar o que é impedimento. Mas, enfim, como eu sempre digo, eu tive essa sorte de encontrar essas pessoas que me ajudaram muito no meu caminho. O Renato Rainha foi esse primeiro, os meninos que estavam comigo no curso foram os segundos, e acho que por todos os veículos onde eu passei, seja no treinamento do Narra Quem Sabe, na Fox, seja depois na CBF, na Federação Paulista, seja depois na TV Cultura, no DAZN, em nenhum desses lugares eu recebi qualquer tipo de olhar torto ou gente que me subestimasse e duvidasse da minha capacidade, muito pelo contrário. Muita gente, em todos os lugares, me recebeu de uma maneira sensacional e de um jeito que eu me senti acolhida e motivada a realmente, enfim, estar, né, ser presente ali, desempenhar a minha função. Então, eu acho que por esse lado eu tenho muita sorte. As críticas, infelizmente, as que vieram, o preconceito veio de quem consome o produto, o esporte mesmo. Ô, Natália, a gente falou em preconceito, mas assim, nesses últimos anos, eu vou dizer assim, a nossa geração, porque eu acho que a gente tem mais ou menos aí a mesma idade de formada e tudo mais, a gente começou a ter mais mulheres trabalhando no meio, não necessariamente só na narração ou na locução. Eu queria saber de você se você acha que tem competitividade entre as mulheres e já emendando isso, você acha que tem uma coisa de que mulher precisa falar só de futebol feminino? Tá. Sobre a primeira pergunta, eu acho que é assim, nós temos mais mulheres, sim, mas ainda são algumas pontuais, assim, em veículos específicos, em cargos específicos. Eu acho que, felizmente, como você disse, na nossa geração, nós estamos conhecendo essa nova leva de mulheres que estão vindo aí se capacitando.
Eu acho que com as pessoas que a gente tem no mercado agora, né, que já estão mais consolidadas, eu vejo que com elas ali não tem tanta competitividade. Eu acho que a partir da nossa geração para frente, eu vejo que vai haver sim, vai haver mais competitividade. Eu vejo que estão vindo aí muitas mulheres comentaristas muito competentes, mulheres narradoras muito competentes, mulheres repórteres, apresentadoras. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter mais competitividade conforme a gente for abrindo mais vagas dentro do mercado. Eu acho que nesse momento em que a gente se encontra agora, a competitividade que eu enxergo é a competitividade de chegar no mercado, de abrir as portas. Então, assim, quem vai ser a primeira mulher a ocupar esse posto em tal veículo? Quem vai ser a primeira mulher a ocupar esse posto em tal veículo? Aí, beleza, ocupou esse tal veículo. Quem vai ser a primeira? Quem vai ser a segunda? Quem vai ser a terceira? Quem vai ser a quarta? Então, assim, eu acho que daqui para frente, a visão de mercado que eu tenho é que nós precisamos primeiro chegar, e essa é a competitividade do momento, é quem vai brilhar os olhos desses veículos e que esses veículos vão trazer a gente para dentro. E aí, consequentemente, nós vamos ter essa competitividade normal de mercado, que é de chegar mais gente, e aí aquela coisa, né? Quem vai se destacar mais, quem vai ser a voz principal, quem vai ser a voz secundária, quem vai ser, enfim, vai fazer parte das equipes de transmissão, né? Que é o que a gente já está acostumado, né? Como, por exemplo, você tem na televisão, vou dar o exemplo dar o exemplo da Rede Globo, que você tem o Galvão Bueno, que é o narrador, né, narrador principal. Aí você tem o narrador aqui de São Paulo, que é o Kleber Machado, né? Enfim, aí o Kleber Machado tem a sua equipe ali, o Caio Ribeiro, o Casagrande, enfim, né? Tô dando esse exemplo, mas que eu acho que vai ser mais ou menos assim que funciona. E a segunda pergunta, deixa eu ver só ver se eu lembro dela direito. Você falou que mulher só tem que falar sobre futebol feminino? Eu acho. Se você acha que existe essa coisa por parte dos colegas, dos torcedores, de que mulher só tem que falar sobre futebol feminino. Então, é complicado. Eu acho complexo. Acho que muita gente talvez pense isso. Não sei. Assim, eu não quero generalizar de que eu acho de que tem muita gente que pense isso, porque eu conheço muita gente que não pensa assim e que justamente quer que a gente esteja ocupando esses espaços. Assim como, né, eu trabalho no DAZN e na TV Cultura, e lá eu tenho justamente essa abertura. Lá eu não transmito só futebol feminino, lá eu não transmito na cultura, que nem eu não transmiti só a Superliga Feminina. Na cultura eu transmiti a Superliga Feminina, a Superliga Masculina, transmiti a Copinha, né, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é um campeonato masculino. Lá nós fizemos o futebol feminino também. No DAZN, eu entrei, a minha contratação, eu não fui de cara para Libertadores Feminina, eu passei pelo Paulista Sub-20 masculino primeiro, depois eu fui para o tênis feminino, aí depois eu voltei para o futebol italiano, né, fazendo Juventus e Inter de Milão. Então, assim, eu acho que esse pensamento ele deve existir aí em algumas pessoas, mas como eu sempre digo, eu acho que com a nossa presença e com o nosso trabalho a gente mostra que nós não estamos aqui só para isso. Eu acho que a nossa presença no futebol feminino nesse momento, ela é muito importante, muito importante. Eu não acho que também o futebol feminino deva ser exclusivo das mulheres, muito pelo contrário. Eu acho que ele deva ser misto, assim como eu quero que o futebol masculino seja misto também, tenha mulheres e homens, né, com a mesma proporção. Mas eu acho que nesse primeiro momento, para o futebol feminino, a presença das mulheres é muito importante. Muito importante. Eu acho que a gente fazendo que nem no Paulista Feminino, que a federação abre esse espaço para que as transmissões sejam 100% femininas, eu acho que isso traz um peso e uma visibilidade não só para o futebol feminino, como para a gente também. Eu acho que está abrindo as portas ao mesmo tempo. Tá respondido? Tá.
Natália, eu confesso que eu tenho várias perguntas, então eu vou tentar indo aos poucos até para eu não me confundir, também para não te confundir, tá? Bom, Tá bom. primeiro ficou no ar, né, na resposta que você deu na minha primeira pergunta, quais seriam suas referências masculinas, né? Eu não quis te interromper, até por uma questão de conexão também, então eu queria saber primeiro quais são essas referências masculinas que você disse, né? Sim, E também assim, eu não queria que a entrevista fosse para esse lado, eu queria até que a entrevista fosse um pouco mais leve, mas acho que não tem como a gente não notar certas coisas, né? E acho que aí é importante também você, como uma narradora, ter esse espaço para se posicionar sobre isso, né? Eu queria saber se alguém já chegou para você, tanto pessoalmente ou nas redes sociais, porque a gente sabe que as redes sociais amplifica, né? Amplificam as sim. vozes. Eu queria saber se alguém chegou e falou assim para você: nossa, mulher narrando é estranho, apesar da sua belíssima voz. Você tem uma voz realmente, como disse o Samu, maravilhosa. Mas se alguém já chegou a fazer esse comentário, porque eu lembro que quando a Luciana Mariano, né, narrou o jogo na ESPN há 2 anos, se eu não me engano, houve alguns comentários nas redes sociais falando: não, mas mulher não dá, é muito estranho mulher narrar. Eu queria saber se você já ouviu esses comentários, se você acha que as pessoas estranham porque realmente não tem muitas mulheres narrando, né? Que é alguma coisa que a gente já debateu. E a minha última pergunta, finalmente, é que nessa questão, né, de ser estranho, mulher narrar tal, a gente já viu uma grande profissional, né, a Glenda Kozlowski, receber várias críticas. Não lembro agora se foi durante as Olimpíadas de 2016, mas acredito que sim, narrando Uhum. ginástica artística, não lembro agora direito. E ela pegou um trauma tão grande das críticas que ela falou que não quer mais saber de narrar de jeito nenhum, né? E ela é uma Sim. grande profissional, uma profissional experiente que já tem toda uma vida atrelada ao esporte, né? Inclusive campeã brasileira no surf e tudo mais. E eu queria saber como que você vê isso, né? Ao ponto de uma mulher desistir, vamos dizer, entre aspas, da carreira por causa dessas críticas. Tá. Então, eu vou começar pela pergunta das críticas e aí depois eu falo das referências. Respondendo a sua pergunta, sim, já vieram falar isso para mim. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco. E por aí vai. Foram várias vezes, foram incontáveis vezes. Quando eu comecei a narrar a Superliga, que eu comentei, Superliga de vôlei na cultura, e no canal Vôlei Brasil, da TVN, foi muito duro, foi muito duro. E eu digo assim que sempre quando me fazem perguntas sobre críticas, me perguntam: mas que conselho que você dá? O conselho que eu dou é o conselho que a Vanessa Rich me deu quando eu entrei no Narra Quem Sabe. E ela também, nas Olimpíadas, ela também chegou a narrar, além da Glenda. E a Vanessa Rich, ela, no primeiro dia que a gente pisou no Narra Quem Sabe, ela falou assim: vocês vão receber críticas sobre ser mulher. E vocês precisam aprender a lidar com isso. E como vocês vão lidar com isso? Vocês ignoram. Vocês respondem essas críticas, vocês rebatam essas críticas com trabalho. Foi basicamente esse o conselho que ela deu pra gente. E esse conselho eu realmente carreguei pra vida, mas não foi uma coisa que eu aprendi a fazer de uma hora para outra. As primeiras críticas, o primeiro hate a gente nunca esquece, né? Aquela famosa frase: primeiro hater você nunca esquece. E o meu primeiro hater foi duríssimo comigo, quando eu estava fazendo um Pan-Americano universitário, e ele, enfim, julgou a minha falta de informação naquele jogo que eu estava fazendo. Porque eu estava fazendo futsal feminino, a seleção brasileira universitária, e a Amandinha estava naquele time. Só que eu descobri que a Amandinha estava naquele time na hora que ela pisou na quadra. Porque, assim, esse Pan-Americano Universitário, foi uma grande escola para mim, né? Porque eu passei muito perrengue ali de pegar a escalação na hora, de conhecer os jogadores na hora, as comissões técnicas ali na hora, porque como era um evento universitário, não tem essa questão:
o press kit, o assessor, etc. Não tem isso, é uma seleção universitária, sabe? Então, por mais que seja uma seleção, jogando um Pan-Americano, representando seu país, tinha ainda essa questão dessas limitações. Então, e a pessoa me criticou e falou assim, por que não estava preparada, por que não sabia que era Mandinha, por que não tinha informações, por que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aquilo me deixou muito mal. Eu falei, gente, mas a culpa não foi minha. Então, assim, dali eu falei assim, tá, então é com esse viés que as pessoas vêm criticar. Elas vêm sem saber qual é o seu contexto, por tudo que você está passando, o que está acontecendo, elas vão vir te criticar e pronto, acabou. Beleza. Agora, fechado esse parênteses, né? Que eu vou abrindo parênteses. Agora, para voltar para a Superliga. A Superliga, acho que foi quando eu recebi essas críticas de maneira mais dura, de maneira mais difícil. No futebol, como a Vanessa Rich já tinha preparado a gente, eu sofri essas críticas nas web rádios, sofri essas críticas na federação, na CBF, no Brasileiro Feminino, no Paulista Feminino. Mas ali, para mim, abalava um pouco. Lógico que abalava, mas não abalava da maneira como abalou na Superliga. Porque a Superliga foi o primeiro campeonato de uma modalidade diferente, assim, que eu fiz com uma visibilidade muito grande. Nesse Pan-Americano Universitário, como eu disse, eu fiz futsal, eu fiz atletismo, eu fiz outros esportes. Mas na Superliga, no vôlei, foi a primeira vez que eu fiz um evento de grande porte que não era futebol. E por mais que eu tivesse me preparado, para quem trabalha com vôlei, ou para quem já jogou vôlei, ou para quem conhece vôlei, sabe que é um esporte muito difícil. Muito difícil. Ele é puramente técnico. Em muitos momentos ele não permite dupla interpretação. Ele é aquilo e pronto, e acabou. Se é falta, se é pé na linha, é pé na linha. Se é toque na rede, é toque na rede. Se é bola fora, é bola fora. Se é bola dentro, é bola dentro. E ponto, sabe? Não tem dupla interpretação, né? Não tem, mas teve ali um encontrão dentro da área que pode ser pênalti ou pode não ser pênalti. Não. No vôlei que nem eu disse, pisou na linha dos três e é falta e ponto, acabou. Invadiu por debaixo da rede e acabou. Então, para mim, no vôlei, por mais que seja um esporte também bastante popular e massificado aqui no Brasil, nas minhas 2 primeiras transmissões, eu estava sob muita ansiedade, sob muita pressão de ser a primeira mulher a estar narrando vôlei na TV aberta. Cara, foi assim, muita coisa que aconteceu. E até eu também digo que lá no vôlei também teve muita gente que eu tive muita sorte de querer me ajudar. Vera Mossa, William Carvalho, Marcos Braga, e aí o pessoal do canal Vôlei, o Gurja. Depois, posteriormente, eu vim fazer jogo com a Fofão. Enfim, todo mundo que fez essa trajetória comigo, até o pessoal da TVN também, que apostou demais em mim, viu o quanto eu estava sofrendo com as críticas que eu recebi dentro do vôlei. Aquela voz feminina dentro do vôlei, aquela voz de uma mulher dentro do vôlei, e quem é essa estranha adentrando aqui nessa modalidade, que a galera que curte vôlei, que é fã de vôlei, é muito apaixonado e conhece de cabo a rabo os times, estranhou demais e realmente achou esse negócio, putz, essa voz dessa mulher aqui, que esquisito, e ela não tá identificando direito as jogadoras, e ela não tá sabendo ainda cantar todas as jogadas do vôlei, não tá sabendo todas as regras ainda, porque eu tava, né, dando os meus primeiros passos ali naquela modalidade, mas com uma visibilidade gigante. Eu recebia mensagens, não só nas transmissões, eu costumo dizer que tem 3 tipos de hate. É a pessoa que te dá ali na transmissão, também, na hashtag, na interatividade, ou no vídeo que vai para o YouTube, para a transmissão que vai para o YouTube. Ou então, ela vai te dar o seu hate, onde ela vai te atacar e querer te prejudicar, que é muito ruim. Mas o pior de todos eles é quando a pessoa vem para o hate pessoal, onde ela vem te atacar, né? Assim, você como pessoa. Então, esse que vem na hashtag é muito duro, desestabiliza a gente, é muito chato.
mas a gente tem que seguir em frente, contorna e segue o baile, porque você está ali na transmissão e você não vai poder parar. Então, na minha primeira transmissão da Superliga, eu desliguei o microfone, encerrando a transmissão, eu desabei de chorar, porque foi muito duro, foi muito difícil. Aí as pessoas, elas começam a marcar o veículo que você trabalha nessa segunda situação, por exemplo, @TV Cultura ou @Dazon, e, ai, por que você contratou essa mulher? Que horrível. Como que vocês contratam qualquer um? Esse segundo ataque também aconteceu muito comigo. E o terceiro ataque, que foi o que eu mais sofri dentro da Superliga, porque todos os dias nas minhas redes sociais eu tinha gente que vinha me xingar, seja nos comentários das minhas fotos, seja nas minhas mensagens diretas, e isso vinha no Instagram, vinha no Facebook, vinha no Twitter, e eu tive que aprender a filtrar isso e tirar dessas críticas o que tinha de positivo, o que tinha de crítica construtiva, o que eu podia melhorar dali. E só assim, com muita ajuda, porque tem que ter muita gente ali também te suportando, te dando suporte, os seus amigos, as pessoas que acreditam em você, elas são muito importantes nesse processo. E foi assim que eu consegui superar essas críticas. Mas realmente, esse baque é muito grande. E às vezes, muitas vezes eu pensei em desistir e pensei em não fazer a Superliga mais, apesar de ser um grande sonho para mim. Mas por ter muita gente que estava ali naquele processo comigo, eu consegui superar essas críticas. Mas realmente é muito difícil, é muito difícil. Eu admiro mulheres que sofrem isso de uma forma muito intensa, como é o caso da Ana Thaís Matos, que é uma mulher que sofre muito, muito. As pessoas são muito cruéis com elas. E realmente as pessoas são muito cruéis, mas a gente tem que aprender a filtrar essa crueldade, porque às vezes atrás da crueldade da pessoa, atrás às vezes de até uma frustração dela mesma, que ela não aceita que você está ali ocupando um espaço que ela queria estar ocupando e que ela não está, pode ter isso também. A pessoa despeja todo aquele ódio em você, e aquele ódio não é sua culpa, aquele ódio é culpa dela mesma, que ela não sabe se resolver com ela, e ela tem que despejar em você. Mas às vezes a pessoa pode também não gostar, e beleza, eu acho que a pessoa pode simplesmente ouvir a narração de uma mulher e falar, não gosto. E ok, tudo bem, por mim, você pode não gostar. Mas eu acho que você não pode julgar sem conhecer, você não pode ter um preconceito de uma coisa. E muita gente fala que vai assistir a transmissão no mudo e blá, 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 e falo, tá bom. Então você vai continuar na sua ignorância, Continue pensando assim, quem perde é você, não sou eu. Então, assim, é muito ruim, é muito dolorido, mas infelizmente tem gente que simplesmente não quer sair ali da bolha do seu conforto. E paciência, né? Eu não tenho muito controle sobre isso. Perfeito. Samu, Falta só as referências só, Carol, por favor. Isso, as referências. Para mim, as minhas referências do rádio, muito grandes para mim, são o Renato Rainha, que foi meu professor, o Éder Luiz, que eu acho que é um cara que construiu um império dentro do rádio, e eu gosto muito da narração dele. E eu acho que um cara que sabia fazer o rádio de uma maneira muito diferente era o Fiore. Ele tinha uma coisa plástica, uma coisa de espetáculo diferente, uma coisa meio poética, e eu acho muito legal isso dentro da narração dele. E dentro da televisão, para mim, acho que as grandes referências, uma pessoa que eu tenho de referência de televisão aberta muito grande, é o Luiz Roberto. É um cara que eu admiro demais pela vibração e emoção e como ele conta a história. Eu acho que o Galvão Bueno é a minha primeira referência também, e não tem como deixar ele de fora. Ele é o cara que construiu a linguagem da narração esportiva que a gente conhece nos dias atuais. E puxando para a televisão fechada, um cara que eu gosto muito também é o Theo José, né, que atualmente está na Fox Sports. Tem também o Rogério Voga, da ESPN. E a pessoa que me inspira, agora que eu tenho aí 16 modalidades da minha última conta narradas, e eu quero alcançar a marca desse cara também, é o Everaldo Marques, que é um cara que narra de tudo. E se você pedir para narrar, sei lá, cara, qualquer coisa, não sei, bolinha de gude, o cara narra. Então, essa é a minha referência também. É um cara que é muito humilde, um excelente narrador e que eu levo com referência gigantesca, porque ele é um cara diferenciado.
Vamos marcar outras vezes de você vir aqui para a gente conversar sobre futebol feminino e sobre os outros esportes Fechou. também, que eu sei que você já narrou. Combinado, só chamar. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com a Natália Lara. A gente espera que vocês tenham curtido, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho. E se você gostou desse bate-papo, compartilha o link. Beleza? Bom, toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar. Até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Vamos lá, o Vinícius rouba a bola no meio do campo, passa pro Samu que toca pra mim e eu faço gol. Maravilha, maravilha. Algum time específico? São Paulo. Seleção brasileira. Ah, pronto. Obrigado, Carol. Brasileira? Pode ser. Então tá bom. Então, vamos lá. Para você ligado aqui do Vamos pro Jogo, tá começando mais uma partida Copa do Mundo e hoje é finalíssima. E hoje tem possibilidade de gol dela. Carol é craque. A gente sabe que o meio de campo da seleção brasileira hoje tá recheado também de fera. Então, vamos pro jogo, árbitro pita, e tá lá então no domínio do Brasil. Vem a bola, vem trabalhando com ele. Vinícius dominou bem, fez o giro, procurou opção, achou. Olha o Samu já tá adiantado, a bola pra ele, enfiada com profundidade, que bonito. Pode pintar o cruzamento, Carol tá na grande área, bola pra ela, cabeceio! Gol! Brasil! Que golaço, Carol! Professora, anota lá que é dela!